Reverências a todos. Sempre um grande prazer estar aqui fazendo a leitura do Śrīmad Bhagavata para esse canal maravilhoso. Queria agradecer aí ao Prabhu Chaitanya Gosai pelo convite, como sempre, né? E vamos cantar um pouquinho antes de iniciar a leitura. Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, então não está aparecendo aqui para mim os comentários. Hoje eu virei a câmera, nem sei se eu fiz certo, porque primeira vez que eu botei a câmera horizontal, consegui, né? Que antes eu não conseguia. E aí hoje eu coloquei e tá meio cortando e não tô vendo comentários. Mas espero que esteja tudo ok. Vou iniciar então. Obrigada pela presença, obrigada para Prabhu Chaitanya Gosai pelo convite. Bom, nós vamos ler o penúltimo verso do capítulo 23 do terceiro canto do Śrīmad Bhagavatam, tá? Nós estamos no terceiro canto, status quo, capítulo 23, intitulado A Lamentação de Devahuti. E nós vamos ler o penúltimo verso desse capítulo. Estamos chegando aí no finalzinho do capítulo. E só para dar um contexto, eu sempre gosto de contextualizar um pouco antes de fazer a leitura em si, né? Esse capítulo, a Lamentação de Devahuti, mostra um pouco ali da vida de Devahuti e Kardama Muni como casados, né? Como grihastas. Então, o pai dela, né, no capítulo anterior, deixou lá, né? Ela se casou com Kardama Muni. E nesse capítulo, então, a gente tem essa descrição do casamento deles, né? Que é muitíssimo interessante, porque Devahuti, assim que se casa com Kardama Muni, agora apareceu os comentários para mim, Hare Krishna. Ela entra assim no humor de Kardama Muni, que era um asceta, né? Era um yogi. E ela se torna ali também uma yogini, né? Ela faz ali todos os sacrifícios, austeridades, penitências, até que chega um momento
em que Kardama Muni se compadece por vê-la tão magra, tão desgrenhada, né, com os cabelos, e deixa que ela faça um pedido, e ela lembra, né, que ele prometeu que daria alguns filhos para ela. Enfim, quem está acompanhando a leitura, né, reverências para Prabhu Chaitanya Gosai, Hare Krishna. Quem está acompanhando a leitura, ele já manifestou a mansão lá maravilhosa, ela foi adornada pelas Gandharvas, né? E eles desfrutaram, digamos assim, por muitos anos, né? Viajando por vários planetas e fizeram 9 filhas, né? Então, a gente está num momento aqui, por isso esse título, A Lamentação de Devahuti, a gente está nesse momento final em que Devahuti, ela está, assim, de certa forma, se lamentando por eles terem ficado tanto tempo, assim, na concepção dela, perderam tanto tempo desfrutando de vida sexual, de vida material, conhecendo vários lugares e etc, né? Então a gente está nesse momento em que ela está se lamentando por eles terem perdido tanto tempo com o gozo dos sentidos. Isso na concepção dela, né? No próximo capítulo, Kardama Muni vai rebater essas autocríticas dela, né? Dizendo que ela é uma grande alma, uma grande personalidade, mas enfim, nesse momento a gente está nesse momento de reflexão de Devahuti, né? De se tocar, assim, que de repente deu uma exagerada ali, né, no tempo que eles viveram desfrutando. Então vamos fazer a leitura do verso 56, capítulo 23, canto 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então o verso diz o seguinte: Nehaya Karma Dharmaya Naviragaya Kalpate Natirta Pada Sevayai Divam Api Mritohisa. Tradução palavra por palavra: na, não, iha, aqui, Yat, que, karma, trabalho, dharmaya, para a perfeição da vida religiosa, na, não, viragaya, para o desapego, kalpate, conduza, na, não, tirtapada, dos pés de lótus do Senhor, sevayai, ao serviço devocional, divam, vivendo, api, embora, mrita, morta, ri, na verdade, saha, ela. A tradução feita por Srila Prabhupada do verso diz o seguinte, aqui então é Devahuti falando: qualquer pessoa cujo trabalho não se destine a elevá-la à vida religiosa, qualquer pessoa cujas funções ritualísticas religiosas não a elevem à renúncia, e qualquer pessoa situada em renúncia que não a conduza ao serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, deve ser considerada morta, mesmo que esteja respirando. Pesado, né? Às vezes a gente fala assim, eu vejo que às vezes a gente fala assim, que alguns versos, mesmo da Gita, mas principalmente do Bhagavata, ou alguns comentários de Prabhupada, a gente às vezes fala assim, nossa, pesado, né? Mas eu vejo que assim, é pesado na concepção material, né? Do ponto de vista de uma concepção materialista, é pesado, né? Dizer que uma pessoa que não está servindo a Suprema Personalidade de Deus já está morta, né? Mas mesmo que esteja respirando, Prabhupada disse isso muitas vezes, mas do ponto de vista espiritual, né, não é pesado, dá para entender o que se está dizendo, né? A gente vai comentar aqui. Então, realmente
do ponto de vista material, com a nossa concepção materialista, esses comentários sempre vão parecer muito pesados. Mas do ponto de vista espiritual, não, né? Então, é isso. Antes de ler o significado de Prabhupada, a Prabhupada deu um significado curtinho, mas antes de ler... Desculpa, tô com muito pigarro. Antes de ler o significado dele, me chamou a atenção nesse verso, assim, a inteligência filosófica de Devahuti, né? Porque ela tá falando de alguma forma dela mesma, né? Assim, tentando ser humilde, né? Tentando não. Assim, com humildade, tentando fazer essa autocrítica a ela mesma, que depois, obviamente, Kardama vai dizer que não é bem isso, ela é uma grande alma. Mas a inteligência filosófica que ela traz aqui, por exemplo, quando ela usa os termos karma, dharma, vairagya e tirthapada seva. Então, ela está falando de uma progressão muito interessante, né, que me chamou a atenção quando eu li esse verso. Eu até fiz um esqueminha aqui, não dá para mandar para vocês, eu não sei fazer aquelas coisas de botar na tela, né? Mas é interessante como ela vai fazendo uma progressão, né, de karma para dharma, para vairagya, para tirthapada sevaya. Então, ela está dizendo que a pessoa, que mesmo que ela trabalhe, ou seja, karma é ação, é trabalho, né? Todo mundo nesse mundo trabalha. Bhagavad Gita diz, mesmo para manter o nosso corpo, a gente precisa trabalhar. Todo mundo está agindo de alguma forma, né? Mas ela diz, olha, a pessoa que trabalha, mas o seu trabalho, ou seja, a sua ação, não eleva a sua vida, né? Não eleva a sua consciência, a Dharma, aqui Prabhupada traduz como vida religiosa, né? A gente chama de um dever religioso, né? Todo trabalho que não te eleva ao Dharma no sentido de a uma conexão com o divino é inútil. Ela está dizendo aqui, né, Devahuti, é inútil. Qualquer trabalho que não te eleve a uma conexão com o divino é inútil, né? Porque você vai continuar vidas e vidas, né, voltando, nascendo e morrendo nesse mundo sem conhecer o propósito da vida, né? Então é inútil nesse sentido. No sentido de que a vida humana, ela tem como propósito te conectar, né? Te relembrar da sua conexão, na verdade, com Deus. Então ela diz, olha, ela diz, Nehaya Karma Dharmaya. Então, qualquer ação, qualquer trabalho que não te eleve a uma conexão com o divino é inútil. Mas olha que interessante, depois ela diz, Navira Gaya Kalpate, ou seja, mas mesmo que o seu trabalho te conecte com Deus, né? Mesmo que o seu trabalho ele esteja assim, deixa eu ver aqui o Padre Sérgio falou, reverências, Padre Hare Krishna Sanatana. E como é que eu faço? Desaparece aqui. Se você posicionar seu esqueminha na tela, podemos fazer um print. Eu também poderia enviar uma foto para o grupo Mayapur TV Brasil. É bem rascunho, tá, Sanatana? Mas, e também eu acho que se eu posicionar, fica ao contrário. Tá vendo, ó? Fica ao contrário. Mas eu posso mandar uma foto sim, mas foi bem rascunhão, tá? Deixa eu ver como é que eu não sei como é que eu volto aqui os comentários. Sou péssima em tecnologia, gente. Meu Deus, espera aí. Comentários, não acho. Acho que só quando alguém comenta é que eu vejo. Mas enfim, voltando. Então ela diz, olha, mas mesmo que a ação, que o seu trabalho te eleve a uma vida religiosa, mas esse Dharma, né, que seu karma te leve ao Dharma, mas se esse Dharma, ou seja, essa vida religiosa, esse dever religioso, essa conexão com o divino, não te eleva à renúncia, ele também é inútil. Olha só, a gente fica achando que às vezes, né, ela está falando de vários estágios de vida. Então, um primeiro estágio é karma, trabalho, ação, né, que pode te levar a Dharma, que é um dever religioso. Ok,
Mas aí tem um outro estágio, porque se também você só fica no dever religioso, mas isso não te eleva à renúncia, também é inútil. Por quê? Porque a renúncia, ela é necessária para que você realmente se desligue dos conceitos materiais. Porque se você trabalha, né, tem a sua ação que te eleva a uma conexão com o divino, mas continua apegado a conceitos materiais, às coisas materiais, isso também é inútil. Esse Dharma também está contaminado, né? Então, se Dharma não te eleva a Vairagya, na Viragaya Kalpate, também é inútil. E aí ela fala de ainda um outro estágio, olha só, um quarto estágio. Primeiro, só o trabalho, sem entregar os resultados, né? Um Karma Kanda, sem ser Karma Yoga, sem entregar os resultados a Krishna. Depois, aquele trabalho que te conecta ao divino, que te leva ao Dharma. Depois, um estágio superior ainda, que é esse Dharma que te eleva a Vairagya, a renúncia, né? Que aí sim já é um outro nível. Mas mesmo esse trabalho, esse karma que leva a Dharma, que leva a Vairagya, vai ser inútil se a pessoa não está servindo os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Então ela diz, Natirtha Pada Sevaya. Ou seja, também é inútil se nós estamos praticando, né, uma religião, estamos renunciando às coisas, mas sem a devida consciência de Krishna, ou seja, sem a consciência da nossa Swarupa original, né, como servos eternos de Krishna. Então, a gente não... Isso também é inútil, isso também ainda não é a perfeição do trabalho, como o Prabhupada vai dizer aqui no comentário, né? Então, a perfeição, o propósito da vida mesmo é Tirtha Pada Sevaya. Então, como é traduzido aqui, servir os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Porque mesmo que a pessoa seja religiosa e pratique renúncia, se ela ainda não entendeu quem é a fonte, que é Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, a pessoa suprema, e se ela ainda não entendeu quem é ela, sua posição constitucional, que é um servo eterno de Krishna, então esse trabalho ainda é inútil, essa ação, né, humana ainda também é inútil. Por isso que no final ela diz, né, o que parece forte do ponto de vista material, mas aí no final ela diz, Divam api mritorissa. Ou seja, mesmo que esteja respirando, que seja uma diva, essa pessoa já está morta. Porque, na verdade, o propósito da vida humana, que seria o que é viver de fato, né, é Tirtha Pada Sevaya. Então, serviço devocional, servir a Suprema Personalidade de Deus. Então, muito interessante como ela traz essa progressão filosófica aqui, né? Karma, Dharma, Vairagya, Seva. Muito interessante. Às vezes a gente acha que já alcançou a consciência de Krishna, mas na prática a gente parou em Dharma ou parou em Vairagya, né? Mas ainda não chegou em Seva, ainda não chegou no propósito da vida mesmo, né? E, portanto, não estamos vivendo de fato, estamos desperdiçando a nossa vida, né? Então, muito, muito, muito interessante mesmo esse verso. Vamos ler a tradução de Srila Prabhupada. Devahuti declarou que, já que estava apegada a viver com o esposo em troca de gozo dos sentidos, algo que não leva à libertação do enredamento material, sua vida não passava de mera perda de tempo. Qualquer trabalho que executemos que não leve ao estado de vida religiosa é uma atividade inútil. Todos têm, por natureza, a propensão a algum tipo de trabalho. E, quando este trabalho conduz à vida religiosa, e a vida religiosa conduz à renúncia, e a renúncia conduz ao serviço devocional,
alcança-se a perfeição do trabalho. Como se afirma na Bhagavad Gita, qualquer trabalho que não conduza finalmente ao nível do serviço devocional é causa de cativeiro no mundo material. Jagyartat karmano nyatra lokoyam karma bandhanaha. A menos que alguém se eleve gradualmente à posição do serviço devocional, a partir de sua atividade natural, ele deve ser considerado um cadáver. O trabalho que não nos conduz à compreensão da consciência de Krishna é considerado inútil. Om Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Chandra Mukaswami Iti Namne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Iti Namne. Vanchakalpa Tarubhya Cha Kripa Sindhubhyaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo o verso 56, capítulo 23, canto 3. Qualquer pessoa cujo trabalho não se destine a elevá-la à vida religiosa, qualquer pessoa cujas funções ritualísticas religiosas não a elevem à renúncia, e qualquer pessoa situada em renúncia que não a conduza ao serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, deve ser considerada morta, mesmo que esteja respirando. A primeira expressão que Prabhupada utiliza aqui nesse comentário, que me chamou a atenção, foi perda de tempo. Né? O que é a perda de tempo, assim, se a gente pensar, o que seria a perda de tempo para as pessoas em geral? O que as pessoas considerariam perda de tempo? Eu acredito que as pessoas consideram em geral perda de tempo, sei lá, uma pessoa que está o tempo todo no Instagram, né? No celular, seja qual for o aplicativo, né? O tempo todo no celular e não vive. Ou uma pessoa que está o tempo todo na Netflix, só vendo série, vendo novela, vendo filme, também não vive. Né? Então, essas pessoas estão perdendo tempo. Mas qual é a concepção em geral material? Elas estão perdendo tempo porque elas não estão investindo o seu tempo em trabalhar, em ganhar dinheiro, em estudar, em formar uma família, em curtir a vida, viajar, né? Essa é a concepção materialista, material, né? Essas pessoas estão perdendo tempo porque elas não estão investindo seu tempo em gozo dos sentidos, em desfrute. Mas a gente tem que entender que a concepção espiritual, ela é diferente. Às vezes a gente não entende algumas coisas da filosofia, ou a gente questiona ou critica, porque a gente está com a concepção materialista ainda, né? Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do Vedanta, do ponto de vista da consciência de Krishna, perda de tempo seria você não investir seu tempo, né, nessa conexão com o divino. Partindo do princípio de que nós somos almas espirituais e não corpo, né? Se eu sou uma alma espiritual eterna, plena de bem-aventurança, conhecimento, parte integrante de Krishna, então o que seria perda de tempo? Seria investir o meu tempo, a minha ação, a minha vida, o meu prana, em qualquer coisa que seja temporária. Em qualquer coisa que não seja o que eu realmente sou, uma alma eterna, isso seria perda de tempo. Então é isso, assim, a perda de tempo do ponto de vista da consciência de Krishna é você agir materialmente, agir somente pensando naquilo que é temporário. Trabalho, viagens, estudo.
Krishna Mai, você está querendo dizer que as pessoas não devam fazer isso? Claro que não. Não é isso que está sendo dito, né? Muito pelo contrário, Prabhupada sempre incentivou seus discípulos, e mesmo dentro da ISKCON a gente vê o incentivo às pessoas... desculpa, tá caindo aqui. As pessoas a buscarem, né, crescer materialmente, estudar e trabalhar e etc e tal. Então a questão não é essa, a questão é uma mudança de consciência, né? Então se eu mudo a minha consciência, eu posso fazer qualquer coisa, que toda essa minha ação, todo esse karma, né, ele vai ser em consciência de Krishna. Então eu posso trabalhar, posso estudar, posso viajar, que tudo isso sendo em consciência de Krishna, né, sendo feito como um serviço a Krishna, ele não, como diz aqui, né, como Prabhupada disse aqui, citando um verso da Bhagavad Gita, ele não gera cativeiro material, tá? Então eu queria comentar sobre isso, né, o que seria a perda de tempo, para a gente refletir se nós estamos perdendo tempo da nossa vida ou não, né? Então Prabhupada diz aqui, Devahuti declarou que já que estava apegada a viver com o esposo em troca de gozo dos sentidos, algo que não leva à libertação do enredamento material, sua vida não passava de mera perda de tempo, né? Então, Devahuti está declarando aqui que perda de tempo é fazer qualquer coisa que não leve também à libertação do enredamento material. Só viver com o esposo, né, em troca de gozo dos sentidos, como diz aquele filme, né, o título daquele filme, só curtindo a vida doidado, não, realmente isso não nos libera desse enredamento material e, portanto, seria perda de tempo, ok? Outra expressão que Prabhupada utiliza aqui, que dá pra gente também debater e discutir bastante, é o que ele chama de perfeição do trabalho, né? Como que se alcança a perfeição do trabalho. Então, mais ou menos, eu falei um pouquinho antes de ler o comentário, né? Quando a gente fez aquele esqueminha de Karma, Dharma, Vairagya, Seva, né? Padaseva, Padasevaya. Então, o Prabhupada diz aqui, né? Todos têm, por natureza, a propensão a algum tipo de trabalho. E quando este trabalho conduz à vida religiosa, e a vida religiosa conduz à renúncia, e a renúncia conduz ao serviço devocional, alcança-se a perfeição do trabalho. Então, aqui a gente pode chamar também de ação perfeita, já comentamos um pouco sobre isso. A ação perfeita seria uma ação em consciência de Krishna. Prabhupada, Krishna fala muito sobre isso na Bhagavad Gita, né, para Arjuna, capítulo 3, principalmente, ele fala muito sobre o que seria essa ação perfeita, que é uma ação em consciência de Krishna. Uma ação em que você não busca os frutos da ação para si, mas entrega esses frutos, renuncia a esses frutos e pratica tudo isso como um serviço, né, amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ok? Então, essa perfeição do trabalho, no sentido de ação perfeita, seria uma ação em consciência de Krishna. Tudo aqui nós estamos falando de consciência, de mudança de consciência, e não de mudança de trabalho, tá? Depois Prabhupada, ele vai falar sobre a liberdade do cativeiro do mundo, e aí ele cita aqui o verso 9 do capítulo 3, que é um capítulo que vai falar sobre muito sobre isso, né, Karma Yoga. E aí no verso 9, Krishna fala para Arjuna, que Prabhupada citou nesse comentário. Jagyarta karma no niyatra lokoyam karma bandhana tadartam karma kaunteya mukta sanga samachara. Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Isso é Krishna dizendo a Arjuna na Bhagavad Gita. Caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele
e desta forma você sempre permanecerá livre do cativeiro. Então, por que Prabhupada cita esse verso da Gita nesse comentário, né? Porque aqui Krishna está explicando para Arjuna que se ele não executa seus deveres prescritos, ou seja, mesmo que ele cumpra o seu dharma como guerreiro, né? Devahuti estava falando sobre isso aqui. Mesmo que você cumpra o seu dharma sem renúncia e sem serviço devocional, também é inútil do ponto de vista da meta última da vida, né? Então, Krishna está explicando aqui para Arjuna, mesmo que você execute seus deveres prescritos, sem a consciência de fazer isso para a satisfação de Deus, você se mantém no cativeiro. Na verdade, ele está falando aqui ao contrário, né? Ele está dizendo, execute seus deveres prescritos para a satisfação de Krishna, né? De Vishnu. E desta forma, você sempre permanecerá livre do cativeiro, né? Então, Prabhupada estava explicando ali, naquele comentário, que qualquer trabalho que não conduza finalmente ao nível do serviço devocional é a causa do cativeiro no mundo material, né? Que é o próprio conceito de karma. Se eu ainda estou agindo, desejando os frutos dessa ação, eu preciso voltar a vir nesse mundo para colher esses frutos, né? Como uma pessoa que planta uma sementinha lá de alguma árvore e ela vai querer voltar, certo? Para colher os frutos daquela árvore. Esse é o conceito de karma, né? A gente só está voltando nesse mundo porque nós estamos desejando colher frutos. Então, Krishna permite que a gente volte até essa árvore e colha os frutos dessa árvore, né? Agora, a pessoa que está plantando essa sementinha para Deus, para os outros, sem desejar colher os frutos dessa árvore, ela já não está mais presa ao cativeiro material, né? Então, você quebra a dinâmica. Apareceu alguma coisa aqui. Você quebra a dinâmica do karma se você não deseja mais colher esses frutos. Se você não deseja mais colher os frutos daquelas sementes que você plantou, então você não precisa voltar, né? Você sai desse enredamento material. Então a solução, Krishna está explicando aqui para Arjuna, é você fazer tudo com a consciência de Krishna. Tudo que a gente faz, tudo que executa, seja dever religioso ou não, eu faço para a satisfação de Deus. Eu não faço para minha satisfação, para eu colher os frutos. Então, isso me livra do enredamento material, me livra do cativeiro material, porque eu não preciso voltar aqui para colher nada, eu não quero mais colher nada, né? Então, é muito interessante, muito inteligente Devahuti trazendo esse ponto, né? Que a ação que não leva, no final das contas, ao serviço devocional, à satisfação de Deus, ela realmente é inútil. Outro ponto que Prabhupada traz aqui, muito interessante, é que ele usa a expressão a partir de sua atividade natural. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque é a ideia de que a gente no começo se confunde muito com isso, né? Mas ninguém precisa ser o que não é. Ninguém precisa ser, mudar o que já é ou o que já faz para se tornar consciente de Krishna. Então, Prabhupada diz assim, a menos que alguém se eleve gradualmente à posição do serviço devocional, a partir de sua atividade natural, ele deve ser considerado um cadáver. Ou seja, quando a gente se eleva gradualmente à posição do serviço devocional, ou seja, toda a nossa ação é para a satisfação do Senhor, então, Prabhupada diz, a partir de sua atividade natural, ou seja, a partir do que você já é, do que você já faz. Bhagavad Gita explica isso, né? Que guna karma. Então, as pessoas nascem já com uma certa propensão a um certo tipo de trabalho, a um certo tipo de atividade.
Então, tudo vem a partir de, a Prabhupada fala, né, a sua atividade natural, o que que você já é, o que que você já faz, né? A gente já nasce com uma propensão. Então, isso sim, a gente tem que transformar, krishnaizar, como os devotos falam, essa atividade natural. Então, se eu sou professora, agora eu quero ensinar a consciência de Krishna, né? Se eu sou cozinheiro, agora eu quero cozinhar para Krishna, né? E assim por diante. Então, a gente krishnaiza algo que a gente já faz e também que a gente já é, né? Mesmo que ainda tenhamos muitas contaminações materiais, muitos anartas e etc, nós já temos uma personalidade, né? Essa personalidade ela não pode ser mudada. Isso não existe, mas ela pode ser krishnaizada, né? Por exemplo, a gente vê que meu guru, por exemplo, né, meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, estava assistindo a aula dele agora, ele, o irmão, né, a mãe falava, os irmãos falavam, ele sempre teve essa personalidade de ser muito ativo, de ser, assim, muito bom, fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ser muito bom com publicidade, ele era jornalista, né, e também com arquitetura, com projetos. Então ele não deixou de ser quem ele é, só que ele faz tudo isso agora em consciência de Krishna. Então realmente é só uma mudança de consciência, né? Não é uma mudança de atividade. E por último, talvez o tópico mais polêmico aqui, se a gente está com a consciência muito material ainda, seria essa ideia de que Devahuti vai falar, e Prabhupada confirma, de viver e morrer. O que é viver, o que é morrer, né? Na concepção do Vedanta, na concepção aqui da consciência de Krishna, dos ensinamentos de Prabhupada, realmente a pessoa que, a partir de sua atividade natural, como ele disse, não está servindo a suprema personalidade de Deus, Prabhupada diz bem forte, ó, deve ser considerado um cadáver. E Devahuti também disse lá em cima, né? Deve ser considerada morta. Diva api mrito hissa. Mesmo que seja uma diva, esteja respirando, essa pessoa não está vivendo, né? Então, esse viver e morrer, mais uma vez, na concepção material, é muito diferente de viver e morrer na concepção espiritual, né? Então, isso me lembrou agora um caso que essa semana comoveu todo o Brasil, né? Todo mundo ficou sabendo, com certeza, da menina, minha conterrânea, né? Eu sou de Niterói também, da Juliana, que estava fazendo uma trilha lá no vulcão, né? E ela, infelizmente, escorregou e caiu de um penhasco e o resgate não conseguiu resgatá-la, né? E ela acabou morrendo ali porque demoraram muitos dias. Enfim, todo mundo deve estar acompanhando, né? O resgate não conseguiu chegar, era um lugar muito difícil, etc. E eu vejo que as pessoas estão muito comovidas também. Me chamou muito a atenção, né? Eu sou uma pessoa que, de alguma forma, vem com algum sanskara, algum anarta, que eu me atraio muito por tragédias, não sei porquê, é uma coisa muito ruim, mas eu me atraio muito por tragédias. E fico curiosa, né? Fico querendo saber, então busquei saber. E as pessoas, elas, assim, comentam, mesmo em jornais grandes, e as pessoas comentam muito de que o que mais tinha comentado, assim, depois que apareceu a notícia que ela não resistiu, foi que ela pelo menos viveu, né? Tinha muito assim, pelo menos ela viveu, ela morreu fazendo o que queria, ela viveu, e parece que tinham comentários, tinham postagens recentes dela nessa viagem que ela estava fazendo, dela dizendo assim, nunca me senti tão viva, né? Viver, tem uma imagem dela há pouco tempo, alguns dias atrás, em outro penhasco, assim, outra trilha perigosa, dizendo viver é imperdível, né? Então muita gente falando, assim, pelo menos ela viveu. Então, pois é. Do ponto de vista material, né, isso é viver, aproveitar a vida, né, desbravar o mundo, curtir, etc.
Mas as pessoas até consideram, às vezes, os devotos insensíveis, porque a gente acaba falando sobre esse tópico, né? Então, o que do ponto de vista da consciência de Krishna a gente falaria sobre isso? De que essa pessoa, ela não viveu, né? Assim, do ponto de vista espiritual, ela só perdeu tempo, né? Então, ela vai ter que vir mais uma vida, né? Para praticar os seus desejos, né? Para curtir de novo, para fazer tudo o que quer, etc. Então, é como se essa pessoa tivesse perdido tempo, né? Porque ela... Então, o devoto, ele não fica sensível com o corpo, ele fica sensível com a alma. É diferente. Muitas pessoas que estão sensibilizadas com a situação, elas ficam... Você percebe que os comentários, elas estão sensibilizadas com o corpo. Então, qual é a sensibilidade do devoto? Poxa, que pena que essa jovem, antes de abandonar seu corpo, não conheceu assim uma filosofia que levasse a consciência dela a uma ação em consciência de Krishna, ao Dharma, né, ou mesmo a Vairagya, a renúncia, né? Por exemplo, eu pesquisando também acabei vendo que antes de visitar a Indonésia, ela visitou o Vietnã. Não sei se foi no Vietnã ou na Tailândia. Ela fez um retiro de yoga num templo budista. Ela postou. E ela postou que entrou em contato com muitos ensinamentos interessantes, né? E foi muito bom para ela. Então, assim, isso sim é algo que o devoto ele fica feliz de a pessoa ter abandonado o corpo, tendo contato com isso. Poxa, que bom que ela teve lá contato com a filosofia budista, com uma filosofia espiritual, elevou a sua consciência antes de abandonar o corpo. Que bom, né? Isso elevou a consciência dela. E não assim, ai, que bom que ela visitou tantos países, bebeu, curtiu com os amigos e etc. Fez tudo isso antes de morrer. Não, não é essa a nossa ideia de viver, né? Isso pra gente é desperdício de tempo. Isso para a concepção espiritual é já estar morto, né? Porque a sua consciência é só corpórea. Então, mesmo que a pessoa esteja respirando, como Devahuti disse aqui, ela já está morta no sentido de que a consciência dela está parada. A alminha que está ali está tão encoberta que está paradérrima, está imóvel, não está fazendo nada. Só quem está fazendo é guna, karma, né? O corpo e etc. Então, é essa a diferença, assim, não sei se eu me fiz entender, mas seria essa a diferença, né, de viver e morrer para os devotos e viver e morrer para os materialistas, né, digamos assim, para as pessoas de modo geral, o que seria perda de tempo para a concepção espiritual e perda de tempo para a concepção material. E acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que eu finalizei aqui a minha explanação que eu queria dizer. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, agradeço mais uma vez ao convite do Mayapur TV na pessoa do Prabhu Chaitanya Gosai. E é sempre um grande prazer ler aqui as palavras nectárias de grandes personalidades como Devahuti e Srila Prabhupada. Desculpem minhas falhas, qualquer coisa. Enquanto ninguém faz algum comentário, eu vou ver se eu acho os comentários. Acho que agora eu achei. Chat ao vivo. Deixa eu dar um alô para quem esteve aqui, né? Ishavatara, Hare Krishna, reverências. Plínio Martins, reverências a todos. Muito obrigado pela presença. Maurino, sim. Prabhu Chaitanya Gosai, que eu já falei. Ana Cláudia Chandra, Hare Krishna, Mata, Sanatana Dharma, que falou para eu mandar meu rascunho. Amoga Drishi, Dais e Sundaranga Devidasa de Recife. Reverências, Haribol, Gopi Canta, todas as glórias aos devotos reunidos. E Ana Paula Meirelles, Ana Suya, bom dia, Hare Krishna.
Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Que consigamos cada vez mais elevar a nossa consciência. A meta última da vida, uma consciência de Krishna, né? Que a gente não estacione nos estágios primários do transcendentalismo, né? De uma vida transcendental que seria Dharma, Vairagya, que a gente consiga avançar para de fato Pada Sevaya, que é assim o serviço amoroso aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que é a perfeição da vida, a perfeição do trabalho, a meta última, ok? Um bom dia em consciência de Krishna a todos, um dia de muita reflexão em Bhaktivinoda Thakura, que hoje é o desaparecimento ou aparecimento, não sei, dele, e é um dia também de refletir sobre essa grande personalidade que também nos ensinou muita coisa, ok? Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada, Grantaraja Shrimad Bhagavata Ki Jai.